Muito bom dia, tá começando o Refil. Hoje é... Que dia é hoje? Quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Eu sou o Arthur Gubert e no programa de hoje a gente vai falar sobre as crianças que estão criando seus próprios mundos longe dos adultos. Você tem filho ou convive com crianças, sugiro que preste atenção nessa história. Também vou falar sobre a Dinamarca, que vai se tornar o primeiro país a fazer o seu rosto, a sua voz e o seu corpo a sua propriedade. Também tem o Jornal do Alegrete, onde todos os repórteres são inteligência artificial. Como funciona a semana de 4 dias de trabalho na Holanda e a COP30 em Belém? Olha, meus amigos, aparentemente será um fracasso de infraestrutura. Tudo isso no programa de hoje para você começar o dia cheio de assunto, mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. Você acessa o link que está na descrição do episódio no YouTube ou no Spotify, vai lá na O'Bruder, coloca o cupom REFIL e tem desconto na sua assinatura de cafés especiais. Fica a dica, tá? Se você gosta de café, tem a vida antes e depois da O'Bruder. Bueno, vamos lá. Existe uma tradição curiosa, não sei se tradição ou se hábito, mas que atravessa as gerações, que são basicamente os adultos tentando decifrar o que se passa na cabeça dos jovens. E com a chamada geração alfa, que são as crianças nascidas de 2010 pra cá, essa distância entre adultos e crianças parece ainda maior. E não é só porque o tempo passou, é porque a forma como elas consomem cultura, conteúdo, conhecimento não tem nada a ver com a lógica que a gente cresceu. Se você foi adolescente nos anos 90, quem definia o que era legal era a MTV, o rádio, a revista Capricho. Agora, se você foi criança, né? Tinha Nickelodeon, a Disney, o Cartoon Network, sempre tinha um intermediário, um editor, um programador, um DJ, um adulto, dizendo o que você podia ou o que você deveria ou não gostar. E até os pais tinham poder sobre isso. A TV ficava na sala, então todo mundo via o que a criança assistia. No máximo, tu dava um jeito de fazer uma festa do pijama com algum parceiro e aí assistia, né, os programas da Band depois das 2 da madrugada. Hoje, não. A geração alfa não precisa de ninguém dizendo pra ela o que é cool, o que é legal, qual é a tendência, qual é a moda. Eles não dependem de uma grade de programação, nem da locadora de vídeo, nem de revista. Eles criam a própria cultura em ambientes que escapam ao olhar dos adultos. TikTok, YouTube, Roblox, Minecraft. E aqui tá o ponto, tá? O Minecraft ele não é só um jogo, é um território cultural. Pesquisas mostram que quase 90% dos jovens entre 10 e 24 anos jogam algum tipo de game. E Minecraft tá no topo dessa lista, porque entrega o que eles mais buscam: comunidade, liberdade e, acima de tudo, segurança. Pensa nos contextos, né, em que essa geração cresceu. Foram anos de pandemia, lockdown, ensino remoto, medo de doença. Eles vivem num mundo marcado por crises climáticas, desigualdade crescente, tiroteio em escolas, no caso dos Estados Unidos. E num cenário desses, faz sentido que o maior refúgio cultural das crianças seja o jogo de bloquinhos coloridos, onde tudo pode ser construído e nada os ameaça. E ainda tem um detalhe importante, tá? Porque esses jogos aí oferecem autonomia pra molecada, numa época em que a vida das crianças é hipervigiada. Os perfis delas já existiam mesmo antes delas falarem, né, alimentados pelas postagens ali dos próprios pais. Cada passo pode ser rastreado, cada movimento pode ser monitorado. Então, quando um menino entra no Minecraft e cria um mundo que só ele controla, aquilo ali não é só diversão, aquilo ali é um ato de independência. Por isso, o filme do Minecraft, né, fez tanto sucesso. Não foi um filme feito para agradar os pais nostálgicos, né, como tantos blockbusters hoje, especialmente os da Disney, né, que sempre tentam agradar a criança e o adulto, né. O Minecraft foi feito só pra eles, né. Ninguém mais entende Minecraft, só a criançada. E claro, isso também tem um custo, né. Quando tudo se fragmenta em microcomunidades, os memes, né, que duram super pouco, fica mais difícil descobrir coisas novas, né, encontrar pontos de contato entre mundos diferentes. Mas talvez essa seja a maior mensagem que a geração alfa nos dá. Eles não querem que a gente decida por eles.
Eles não querem que a gente force nostalgia, né? Nem que a gente invada os espaços que eles escolheram. Eles querem simplesmente a chance de construir os próprios blocos e montar o futuro à sua maneira. E é isso, né? Molecada hoje tá no game e é evidente que a gente, como adulto, deve ficar muito atento ao que eles consomem. Mas foi uma coisa que eu aprendi crescendo, é que se algum adulto quer participar da festa, a festa não tem mais graça nenhuma. A Dinamarca está prestes a dar um passo histórico na era da inteligência artificial. O país propôs uma lei revolucionária mesmo, tá? É o seguinte, transformar a identidade pessoal, que é rosto, voz e corpo, em algo protegido pela pessoa, como se fosse propriedade intelectual. Na prática é tipo ter um copyright, né, sobre você mesmo. Se aprovado, ele vai ser o primeiro país da Europa a reconhecer a identidade como um direito de autor no século das deepfakes. E é justamente por isso que esse assunto importa, porque a tecnologia já mostrou o seu lado mais sombrio, né? De vídeos políticos falsos, a pornografia de vingança gerada por inteligência artificial, as imagens manipuladas se tornaram rotina. O problema é que o direito tradicional não acompanha a velocidade dessas ameaças. Processos demoram, legislações ficam defasadas, enquanto as ferramentas para falsificar rostos e vozes evoluem em tempo real. A Dinamarca tenta fechar essa brecha ao redefinir identidade não apenas como uma questão de privacidade, mas como um bem mesmo, de propriedade, algo que ninguém pode usar sem permissão, nem mesmo uma máquina. O projeto foi anunciado pelo ministro da Cultura, tem 3 pilares, tá? O primeiro é o direito de remoção imediata. Se um vídeo falso usar o seu rosto, sua voz, seu corpo, você pode exigir a retirada sem discussão, né, sobre intenção ou sobre contexto. O segundo pilar é o direito à indenização. Se a exploração causar algum dano, você pode pedir um dinheiro, mesmo sem provar má-fé ou prejuízo à reputação. E o terceiro é a responsabilização das plataformas. As empresas que hospedarem conteúdos ilegais e demorarem para agir estão sujeitas a multas pesadíssimas, em sintonia com a Lei Europeia de Serviços Digitais. É uma virada de paradigma, né? Porque até hoje os países tipificaram alguns usos criminosos de deepfake, mas a Dinamarca foi além. Ela trata a identidade como um ativo cultural, como se cada pessoa fosse dona de uma marca registrada, né? O texto da lei está em consulta pública e a expectativa é de aprovação, já que essa lei aí conta com o apoio de praticamente todos os partidos lá na Dinamarca. E se isso acontecer, a nova legislação deve entrar em vigor no final de 2025 ou no começo do ano que vem. E aí tá a grande questão, essa não é apenas mais uma lei de privacidade, né? É um movimento que pode inaugurar uma nova era nos direitos civis digitais. A Dinamarca pode se tornar pioneira na proteção contra manipulações e explorações da inteligência artificial. E ao fazer isso, abrir caminho para que outros países repensem o que significa ser dono da própria imagem em um mundo cada vez mais artificial. Esse podcast defende que leis mais rígidas sejam criadas para os ambientes digitais. Eu, particularmente, acho que a gente não entende o que é internet, viu? Porque, assim, vamos lá, né, galera? A gente é da época que se acessava a internet. Você esperava depois das 10 da noite para poder pagar um pulso só, e aí você entrava na internet. Agora ninguém entra na internet, irmão. A internet simplesmente está. Ela é um espelho da nossa vida real. Assim como no mundo verdadeiro, com leis verdadeiras, na internet você também tem uma identidade, você também comete crimes e você também deve ser punido por isso. Então, muito bacana. Parabéns, Dinamarca. É a Dinamarca, né? Vamos pro Alegrete agora, da Dinamarca para o Alegrete. Parem as máquinas! Já ouviu essa expressão? Parem as máquinas? Ela nasceu nas velhas redações de jornal, né? E aí quando vinha alguma nova notícia e o jornal já estava sendo impresso, alguém gritava, parem as máquinas! E aí colocava a informação do momento na próxima edição, né? Essa expressão ganhou um novo sentido. No Pampa, no Rio Grande do Sul, em Alegrete, um veterano jornalista decidiu se render de vez às plataformas de IA e transformar o seu jornal em um laboratório vivo da revolução tecnológica. O personagem dessa história é um cara chamado Paulo de Tarso. Ele tem 65 anos e é dono do jornal Em Questão, que circula há mais de 20 anos, tá?
Ele foi forjado no jornalismo raiz, de máquina de escrever, de rua, e o Tarso sempre torceu o nariz, né, para essas ferramentas modernas de criação de texto. Até que, ano passado, sozinho, sobrecarregado, decidiu experimentar. Acessou o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, e pediu um texto. E aí ele diz, né, no início fiquei apavorado, mas bastou uma edição para perceber que havia ganhado uma nova redação. Virtual, mas disponível 24 horas por dia. E hoje, quase tudo no Em Questão, que é o nome do jornal, né, é produzido com inteligência artificial. Releases viram reportagens em segundos, informações coladas no chat se transformam em textos acabados, né? Em uma edição recente do Em Questão, todas as 21 histórias foram geradas por plataformas. E o humano, nesse caso, é só um lapidador. Ele corta aqui, edita ali, assina o texto no final, né? E em vez de dias inteiros de trabalho, o Tarso leva 3 horas para fechar cada edição do jornal. Ele não usa só uma IA, tá? Ele usa 4. Ele usa o Copilot, o ChatGPT, o Gemini e usa uma brasileira, a 11JAI. Eu não conheço essa, fiquei curioso. Mas essas 4 IAs aí formam uma espécie de comitê de redação, porque quando uma resposta não satisfaz, ele manda pra outra, traz de volta pra cá, joga pra uma terceira, passa na quarta, volta pra primeira, e aí assim ele vai conseguindo construir um texto, tá? Esse embate não é exclusivo do Alegrete, ainda que a gente esteja falando dessa cidade que é aqui perto, né, da gente. Pesquisas mostram que hoje mais da metade dos jornalistas brasileiros já usam IA em alguma etapa da produção. Uns para redigir notas, outros para organizar dados e alguns até para reescrever textos inteiros. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo alerta para os riscos. A tecnologia pode alucinar fatos, inventar personagens e, o pior, transformar o profissional em alguém acomodado e sem capacidade de crítica. Bom, entre o ceticismo, né, com a IA e o entusiasmo com as tecnologias, a verdade é que o jornalismo brasileiro já vive esse choque de gerações, né, há algum tempo. Talvez a pergunta não seja se a inteligência artificial vai tomar o lugar do jornalista, mas que tipo de jornalismo vai sobreviver nesse casamento de conveniência entre humanos e máquinas. Sou completamente a favor de IAs enquanto ferramentas para diminuir o tempo de coisas que o humano não dá conta. Agora, IA não tem história, IA não tem aprendizado por experiência, IA não toma um trago na sexta-feira e se arrepende no sábado. Por isso que eu acredito que a nossa capacidade de passar por situações e criar uma nova perspectiva a partir da experiência real é o grande valor do milênio. Ok? O debate sobre a semana de trabalho de 4 dias sempre aparece como se fosse uma batalha, né? Tipo assim, utopia ou catástrofe. Para uns é a solução de tudo. Do burnout, da desigualdade no trabalho, do desemprego. E para outros é um risco gigantesco. Significa menos produtividade, empresas fragilizadas, uma sociedade mais preguiçosa. Mas antes de discutir previsões ou olhar experimentos isolados em empresas, vale observar um país que já trilhou esse caminho de forma silenciosa e bem profunda, que é a Holanda. Né? O dado sobre a Holanda e o trabalho de 4 dias é impressionante. O país tem hoje a menor carga média de trabalho semanal da União Europeia, que são 32 horas, portanto, equivalente a 4 dias. E na prática isso já virou cultura. Inclusive, na Holanda, quem trabalha 5 dias por semana é quase visto como um exagero. Né? O cara é workaholic. Essa história não é nova, tá? Trazendo um pouco de contexto pra você. Tudo começou nos anos 80 e 90, quando mulheres, antes fora do mercado, né, passaram a entrar em massa em cargos de meio período. Nascia o que os economistas chamaram de modelo 1,5 provedor. Por que 1,5? Porque o homem trabalhava em tempo integral e a mulher assumia meio turno de trabalho para poder cuidar das crianças. O curioso é que com o tempo essa prática acabou surgindo o termo Papa Day, que é o dia da semana em que o pai assume totalmente o cuidado com as crianças. E o efeito disso na economia? Pelo contrário, né? Não foi ruim, foi maravilhoso. Apesar das horas reduzidas, a Holanda é uma das economias mais ricas da Europa em PIB per capita, né? E isso acontece porque essas horas reduzidas compensam em alta de produtividade. Claro que também, assim, nem tudo é perfeito. O modelo não eliminou as desigualdades de gênero, por exemplo. A maioria das mulheres ainda trabalha menos horas que o homem,
que acaba alimentando a chegada delas a cargos de liderança. Só 27% dos gestores na Holanda são mulheres, contra o exército de homens, né? E esse é um dos piores índices da Europa nesse sentido, né? Além disso, setores como a educação enfrentam falta de mão de obra, criando um círculo vicioso. Menos professores, mais horários instáveis nas escolas e pais menos capazes de assumir jornadas longas. Ainda assim, o que a Holanda mostra é que a semana de 4 dias não é nem paraíso e nem desastre, é um arranjo social, né? Menos horas podem significar menos PIB, mas também mais qualidade de vida e mais tempo para se estar com os filhos. E aí, meu amigo, pra mim esse é o argumento que ninguém dá bola, que é as crianças. Porque tem pesquisa, eu fui atrás, tá? Segundo pesquisas internacionais, as crianças holandesas estão entre as mais felizes do mundo. Então, no fim, a grande lição não é matemática econômica. É sobre como uma sociedade decide organizar o seu tempo e que não existe uma única forma de trabalhar. Mas uma coisa é certa, se as crianças são felizes, o futuro do país vai ser muito melhor. Bueno, vamos falar sobre COP30, porque sinceramente, velho, de quem foi a ideia de fazer em Belém esse negócio? Essa matéria é da Monocle, que é uma revista que vira e mexe aparece aqui no Refil. Ela é uma revista suíça, com artigos bastante densos, com informação buscada na fonte, e eu me baseei nesse artigo para trazer essa informação aqui, ó. Porque vamos lá, né? Ainda que esteja acontecendo alguns problemas, Belém tem seus encantos, né? Tem cores maravilhosas, tem cheiro de comida deliciosa, tem sabores de comidas deliciosas, tem o encontro do Rio Amazonas com o Atlântico, né? E vamos lá, o lugar parece perfeito para falar sobre mudanças climáticas, que é o objetivo da COP. Mas daqui a menos de 100 dias, essa cidade no norte brasileiro, né? É hoje uma das mais pobres do país. Dos seus 2,5 milhões de habitantes, só 20% tem acesso a saneamento básico. Mais da metade da população de Belém vive em favelas, com água e luz precárias. Agora todas essas fragilidades vão ter uma plateia mundial. Presidentes, primeiros ministros, diplomatas, lobistas, ativistas, dezenas de milhares de visitantes. E Belém, ao que tudo indica, não tá pronta. Primeiro que faltam hotéis, né? E os preços dos que tem explodiram. Hospedagens simples estão sendo anunciados por valores absurdos. Moradores colocaram casa no Airbnb, até motéis de Belém, né? Se apressaram em colocar uma placa escrito Climate Friendly Hotels, né? Aqui é amigo da natureza. O governo brasileiro está planejando atracar 2 navios de cruzeiro no porto para poder abrigar algumas delegações, e até a Embaixada de Brasília comprou casas em Belém, né, que vão ser doadas à cidade depois do evento para conseguir colocar as pessoas lá, mas ao que tudo indica, nada disso é suficiente. Tanto que a ONU já realizou uma reunião de emergência. Representantes dos países em desenvolvimento que participam da COP30 reclamaram que os custos ficam proibitivos para mandar as suas delegações, né? E sugeriram transferir a conferência para Brasília ou para São Paulo, mas a resposta oficial do governo brasileiro foi dura: não há plano B. A escolha de Belém foi pessoal, do Lula, que logo ao voltar ao poder em 2022, convenceu a ONU de um gesto simbólico, né, mostrando ao mundo a urgência de preservar a floresta que tem por ali. Então, assim, tomara que não dê ruim, velho, mas ao que tudo indica, se o Brasil não conseguir entregar uma cidade funcional pro evento, corre o risco de ser a sua COP rotulada como fracasso, antes mesmo que os negociadores sentem à mesa. Amanhã tem mais Refil, às 6 da manhã, como sempre, né? Já sabe. Você pode seguir o nosso programa em @RefilPodcast no Instagram e também no YouTube, se inscrever, procura lá, Refil Podcast. No Spotify, vale dar umas estrelinhas, vale compartilhar e vai te seguir também, tá? No Spotify. Eu sou o Arthur Gubert, espero que você goste do programa. O Refil não é um programa de notícias, ele é uma revista, ele é um update que acontece todos os dias para você se atualizar e começar o seu dia cheio de assunto. Amanhã, 6 da manhã, tem mais.